Internet, batatas fritas e ar-condicionado. Essas são as três principais invenções pessoais de todos os tempos. Beleza, vamos adicionar encanamento interno. Bem, eu tenho uma ideia básica de como as duas primeiras coisas da lista funcionam, mas e o ar-condicionado? O que o torna tão incrível quanto ele é? Acredite ou não, mas você deve agradecer aos mosquitos pela invenção do ar-condicionado, ou pelo menos do seu antepassado. Ninguém os ama no século XXI, mas no século XIX, esses caras eram um verdadeiro pesadelo. Eles carregavam diferentes infecções, como a malária. As coisas eram especialmente ruins em áreas pantanosas da Flórida. O médico e inventor local, o Dr. John Gorrie, estava tentando encontrar uma maneira de drenar os pântanos. E enquanto ele estava fazendo isso, teve essa ideia revolucionária em 1841. Ele percebeu que o problema estava literalmente no ar. Então, esfriar o ar poderia ser a solução. O Dr. Gorrie organizou o transporte de baldes de gelo de lagos e córregos congelados no norte do país para quartos de hospital na Flórida. Funcionou, mas foi super desafiador logisticamente. Então ele teve uma nova ideia. Em 1851, ele projetou um compressor de ar para fazer gelo a partir da água. O mecanismo era acionado por um cavalo, e foi assim que nasceu o conceito de ar-condicionado. Tem muito em comum com os refrigeradores de ar de hoje. Bem, pelo menos a ideia básica é a mesma. Algumas décadas depois, o engenheiro Willis Carrier estava ajudando uma editora a impedir que as páginas das revistas se enrugassem por causa da umidade. Ele projetou o primeiro aparelho de ar-condicionado elétrico com serpentinas de refrigeração e filtros de ar. Ele primeiro usou água fria para refrigerar e depois instalou um compressor de amônia em sua máquina. Carrier percebeu que não era apenas bom para as revistas, mas também para umidificar ou desumidificar o ar ambiente. Ele patenteou a invenção e fundou sua própria Carrier Engineering Corporation em 1915. O ar-condicionado fez a sua primeira aparição pública em massa na Feira Mundial de St. Louis, em 1904. As 1.000 pessoas no auditório definitivamente adoraram a ideia do conforto do resfriamento. Na década de 1920, esse aparelho se tornou uma necessidade básica para as milhares de pessoas que corriam aos cinemas para assistirem às suas estrelas favoritas de Hollywood na telona. Uma solução em comum foi encontrada e decidiu-se modificar os sistemas de aquecimento para enviar ar frio através das aberturas no piso. Mas agora, os lugares mais baixos estavam congelando e os mais altos ainda pareciam muito quentes. Foram necessários alguns ajustes, mas no final, o problema foi resolvido e o Metropolitan Theatre de Los Angeles conseguiu o primeiro sistema público perfeito de ar-condicionado. Era bom o suficiente para edifícios públicos, mas ainda era muito grande e caro para residências. Demorou mais algumas décadas para os engenheiros projetarem algo perfeito para casas particulares. Em 1947, eles venderam 43.000 sistemas e agora o ar-condicionado está presente em centenas de milhões de residências ao redor do mundo. Os aparelhos de ar-condicionado de hoje trabalham com os princípios inventados por Carrier, mas são, é claro, mais eficientes em termos energéticos, muito mais silenciosos, com melhores diagnósticos e controles, sensores eletrônicos e são feitos de materiais melhores. O que eles fazem é transportar energia térmica da casa para o exterior. Eles alteram a temperatura interna, tornam o ar mais úmido e melhoram a sua qualidade. O refrigerador de ar possui duas partes ou unidades básicas, a unidade externa e a unidade interna.